Foi divulgado nessa semana um estudo a respeito do tofacitinib no tratamento da Covid-19. Muita gente começou a perguntar o que eu acho desse trabalho, ele realmente é relevante, ele não é? Vai mudar alguma coisa no tratamento? É isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Analisar ponto a ponto esse artigo e fazer uma leitura conjunta dele. Aí podemos chegar nas conclusões juntos. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, o meu nome é Gustavo Lenci Marques, eu sou médico, especialista em cardiologia clínica médica, doutor em medicina interna e professor universitário. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente debate temas relacionados à medicina e às ciências da saúde de uma forma descomplicada, porém muito bem embasada cientificamente. A gente alterna vídeos um pouco mais descontraídos a respeito de informações de saúde e vídeos um pouco mais técnicos. Nesse vídeo aqui de hoje, a gente vai puxar ponto a ponto esse estudo tão falado aí do tofacitinib. Bom, só antes da gente começar, eu queria explicar para vocês o que é essa medicação, o tofacitinib. Essa medicação é um inibidor enzimático. Ela inibe algumas enzimas chamadas JAK. Essas enzimas, elas ativam um complexo dentro da célula depois que o processo inflamatório é ligado. Ou seja, quando você tem aquela cascata de inflamação, a citocina inflamatória se liga na célula e por meio dessa proteína ela desencadeia uma atividade intracelular. Quando você bloqueia isso, por mais que a citocina ligue lá para fazer a inflamação, acaba não acontecendo nada. Ou seja, a medicação acaba atuando também como um anti-inflamatório. Então vamos analisar ponto a ponto esse artigo. Bom, então estamos aqui, né, gente, com o artigo do tofacitinib. Ele foi publicado no New England, né, New England Journal of Medicine. Para quem não sabe, é uma das maiores revistas médicas do mundo, mais conceituada e com um dos maiores fatores de impacto que tem. Os grandes trabalhos, geralmente, são publicados no New England. Primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente mencionar é essa equipe que elaborou o trabalho. Veja, quase todos aqui nomes de pessoas aqui do Brasil, especialmente aqui do Otávio Berwanger, que foi quem liderou esse estudo, que é um pesquisador lá do Hospital Albert Einstein. Então, um estudo brasileiro e a gente vai ver com uma boa qualidade publicado aqui no New England. Bom, então vamos ler o estudo, né? O que ele começa falando aqui? Explica a questão da Covid-19 e faz um breve resumo aqui sobre o que é essa medicação que atua na JAK. E ele explica aqui aquilo que eu acabei de falar, que quando ele bloqueia a JAK, ele bloqueia a ação da inflamação dentro da célula, ou seja, por mais que as citocinas inflamatórias aconteçam, elas ligam e não geram o processo dentro da célula. E daí ele coloca aqui que dessa forma ele acaba modulando a ação da interleucina 6. Veja aqui, por que eu estou falando isso? A gente já falou de uma medicação que atua na interleucina 6, que é o tocilizumab. Se ainda não viu, tem vídeo aqui, ó, deixando no card aqui. Então ele explica que o estudo foi multicêntrico, randomizado, duplo cego, placebo controlado. Vamos ver os métodos dele, então, que é sempre muito importante para a gente saber a conclusão que a gente pode tirar do estudo. Ele coloca aqui, então, primeiramente, né, que o estudo foi patrocinado pela Pfizer, que é quem detém os direitos a respeito da medicação, tá? E daí ele coloca aqui, mas que a operação, a análise estatística e tudo mais, foi feita ali pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Bom, quem foram, então, os pacientes? Isso aqui é bem importante, ó. Ele colocou pacientes com mais de 18 anos que tinham o diagnóstico confirmado da Covid-19, né, do SARS-CoV-2, e que tinham comprometimento pulmonar e estavam hospitalizados por pelo menos 72 horas, ou seja, ele selecionou uma população hospitalizada com a doença. E ele excluiu os pacientes que estavam com ventilação mecânica, seja ela invasiva, ou seja, tubo, ou a não invasiva, aquela com pressão positiva, os pacientes em ECMO, né? Ou seja, os pacientes mais graves. Então ele pegou bem aquele perfil internado, mais moderado de pacientes. Como que ele fez então a randomização? Os pacientes eram incluídos no estudo, e então eles eram divididos numa proporção de 1 para 1. Ou ele recebia tofacitinib, ou ele recebia placebo. O pesquisador que estava avaliando, ele não sabia, porque o estudo é duplo cego, qual medicação o paciente estava, nem o paciente, e só aquela equipe lá externa revisou. Então, os pacientes receberam, ó, tofacitinib 10 mg ou placebo, né, comprimido, porque ele é via oral, tá? E eu já vou voltar nisso quando eu for fazer a análise final lá do estudo. Por 14 dias ou até alta. Então, começou a tomar. Se ele ficou mais de 14 dias, ele usou por 14 dias. Se ele recebeu alta com 5, 6, 7 dias, ele usou pelo período que ele ficou internado, tá? E pacientes que tinham disfunção renal, né, o rim não funcionava adequadamente,
ele abaixou a dose para 5 mg para fazer um ajuste. E veja uma coisa interessante aqui no trabalho, tá? Ele coloca aqui, ó, que o uso concomitante de outros agentes biológicos, tá? Como os inibidores de interleucina 6 não foram incluídos. Então, o paciente não podia usar essa medicação como o tocilizumab, tá? Tô falando isso porque eu imagino que às vezes as pessoas vão querer, com aquela angústia de querer tratar, vão acabar associando as duas medicações, são duas medicações anti-inflamatórias. A gente não sabe o que aconteceria com essa associação. Duas medicações mais corticoide junto poderia ter efeito grave no paciente. Então veja, não podia acontecer essa associação. E aqui ele vem pro desfecho, tá? O que foi o desfecho? O que ele foi olhar se aconteceu ou não com os pacientes. E o desfecho primário dele foi um composto de morte ou falência respiratória. O que ele considerou isso? Então, morreu ou piorou. Então, se ele estava com catéter em baixa vazão, precisou de alta vazão, ou ele estava em alta vazão, precisou ser entubado. Ele misturou tudo isso aqui num desfecho único. Eu expliquei isso para vocês lá no vídeo da colchicina. Por que os estudos fazem isso? Porque se você colocar um desfecho mais comum para esse estudo, ele consegue ter poder estatístico para analisar isso de uma modo mais fácil. E daí ele conta aqui como que ele fez esse cálculo. Lembrem que é sempre importante ter o cálculo amostral. Ele calculou que 260 pacientes seria suficiente para ele ter um poder de detecção de 80%, considerando que o desfecho primário aconteceria em 15%. Então ele se baseia em estudos antigos, tá? Quanto mais raro é o evento, maior o número de pacientes que eu preciso dentro de um estudo. Por isso que, por exemplo, aquele estudo lá da colchicina, que ele avaliou pacientes ambulatoriais, casos leves, a gente vê que o evento é muito raro. Se a gente for considerar hospitalização ou morte para esses pacientes, vai ser menos de 5%. Então eu vou precisar ter muito paciente para achar o benefício. E aí, a dificuldade de qualquer estudo pequeno com tratamento precoce, ou seja, o tratamento de casos leves, achar algum benefício. Bom, vamos para os resultados então. Primeira coisa que eu sempre cito aqui quando a gente vai para os resultados é ver a tabela 1, né? Que é aquela tabela que compara e vê se a randomização foi adequada. Olhando assim, a gente pode ver que a randomização foi adequada. Ele não faz análise estatística aqui entre os grupos, né? Mas a gente pode ver que tem uma certa homogeneidade. E um dado que eu queria só chamar a atenção é isso aqui, ó. 78% dos pacientes estavam usando corticoide, tá? Isso é importante porque nos estudos do tocilizumab, a gente tem uma diferença entre os estudos que os pacientes estavam usando corticoide e os estudos que eles não estavam, que eles só usaram tocilizumab. Então aqui a gente tem um número significativo de pacientes usando corticoide, tá? Então, eu estou comparando o placebo com corticoide e o placebo sem corticoide, pelo menos na sua grande maioria aqui, né? Agentes antivirais, aqui principalmente o Remdesivir, né, que entrou no mercado agora, anticoagulação profilática, anticoagulação terapêutica, ele coloca aqui, né? Pode ver que tá todo mundo praticamente anticoagulado. Eu acho que isso aqui cabe tema para um vídeo, explicar certinho. Vejo muita gente se complicando aqui com anticoagulação na Covid. Se vocês quiserem, já sabem, né? Escreve aqui embaixo, deixa o like, compartilha e pede aqui. Faz um vídeo sobre anticoagulação na Covid. Prometo que gravo semana que vem, se vocês compartilharem esse vídeo e a gente chegar aí num número legal de views, beleza? Passando então aqui para a tabela 2, aqui a gente tem os desfechos. Eu vi sendo noticiado na mídia que o estudo reduziu mais de 30% a mortalidade. Então, vamos ver uma coisa aqui, ó. Desfecho primário, morte ou falência respiratória em 28 dias. Sim, uma redução de mais de 30%. Para morte junto com piora do padrão respiratório. Não é morte isolada. Tem que tomar cuidado para não confundir isso. É morte ou piora do padrão respiratório. Morte, veja que apesar de ele ter reduzido bem morte, né? Ó, no tofacitinib, um grupo morreu só 4, né? Que deu 2,8%. Enquanto que no placebo teve 5,5%. Porém, aquilo que eu falei, como o N é pequeno, o número de eventos foi pequeno, eu não tenho capacidade estatística para fazer essa análise. Então, apesar de, ao olho, assim, você olhar e falar, nossa, quase 50% de redução de mortalidade, quando você faz a análise estatística, olha, o intervalo que esse valor pode estar fica muito grande. Ele pode ser de 0,15 a 1,63, ou seja, ele não tem significância estatística, porque ele pode ser menor ou não, é isso que ele está querendo dizer. E é isso que eu pontuo muitas vezes quando as pessoas trazem artigos pequenos sobre, por exemplo, as outras medicações aí, nem quero entrar em polêmica de cloroquina, sei lá o que, mas estudos pequenos com medicações. Você não consegue fazer análise estatística. E aqui volta lá aquela questão que eu já comentei num vídeo sobre a proxalutamida, que naquele estudo também brasileiro,
brasileiro, né? Só que sem dados divulgados ainda, só naquele PowerPoint lá, pelo menos, que foi apresentado. Os pacientes moderados tiveram 40% de mortalidade. Aqui tá mais condizente, né, com o que a gente tem hoje. Aquilo que ficou bem estranho naquela situação. Observando aqui, a gente vê basicamente isso. Ele reduz esse desfecho composto, né, de piora respiratória junto com morte, mas isoladamente ele não tem capacidade para reduzir morte, tá bom? Não tem estatística para isso, pelo menos. Bom, aqui então a gente tem ali as curvas de Kaplan-Meier mostrando isso, né? O número de eventos que aconteceram. E a gente vê aqui que realmente o grupo placebo teve mais eventos do que o grupo tofacitinib, novamente o desfecho composto. Bom, e a conclusão final que ele chega é exatamente isso, que nos pacientes hospitalizados por Covid-19, o tofacitinib levou a um risco menor de morte ou falência respiratória no 28º dia, ou seja, o desfecho composto. É promissor? É, mas vamos fazer algumas outras ponderações aqui. Então, ele tem um perfil um pouco diferente, né? Porque ele pegou até uns pacientes um pouco mais leves do que a questão do tocilizumab. Essa medicação é via oral, mas ela só foi testada nos pacientes hospitalizados. Eu fiz aqui uma pesquisa rápida de quanto custaria o tofacitinib. O custo médio por comprimido da medicação, hoje, ele está em torno de R$150. Como a gente precisaria de 28 comprimidos, né? São 2 comprimidos por dia, por 14 dias, o custo do tratamento fica em torno de R$4.200. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu gravei o vídeo do tocilizumab, o preço da medicação era 1. E aí, conforme foi a demanda, o pessoal começou a subir o preço e daí já perdeu a análise que eu fiz lá. Considerando então o NNT perto de 10, seria aí R$42.000 para cada evento prevenido, né? Piora ou morte. Bom, é promissor? Pode ser, pode contribuir. É caro, bem diferente do corticoide, por exemplo, que reduziu mortalidade lá no Recovery e é uma medicação super barata. Agora, opinião pessoal, eu não acho que é algo que vai mudar totalmente o curso da pandemia. Reforço que o que a gente tem até hoje, que está mudando o curso da pandemia em vários países, é a vacinação. Porém, alguns pacientes podem sim se beneficiar dessa medicação. E lembre, nada de associar com tocilizumab. É um ou outro num perfil um pouquinho diferente. Bom, gente, o vídeo então de hoje é isso. Queria agradecer a todos vocês e especialmente aos membros aqui do canal que por R$ 4,99 apoiam a continuidade de conteúdo científico de qualidade descomplicado para todos vocês. E ó, novidade, chegando aqui uma caneca nova aqui para o canal que a gente vai sortear nas lives aqui que vão recomeçar na próxima semana, nas segundas-feiras. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Nossa, parabéns para a pesquisa brasileira. O pessoal fez um estudo muito bem feito, contribui aí para a pandemia. E lógico, nada é feito com um tratamento milagroso, né? Mas contribui bem.